Você também pode usar, você também pode usar óculos de proteção facial para não, caso vai mexer no painel de distribuição, podem formar arcos elétricos que pode acabar pegando no olho. E em casos de trabalhar com altas tensões, tem que usar vestimentas especiais e cintos de segurança. Porque com altas tensões e o cinto de segurança, principalmente nos postes, você precisa usar ele para não correr o risco de cair lá de cima também. Acabei de ver aqui que tem uma pergunta que o Thales perguntou se pode ser uma sandália de borracha. Se ela for aquelas sandálias que só tem umas tiras e for aberta, não pode. Porque mesmo assim, se for um choque muito forte, pode, seu pé pode se conduzir energia com o chão. Por isso que ela precisa ser totalmente fechada até em cima. Aqui a gente separou algumas dúvidas muito frequentes e se vocês tiverem outras também podem fazer, que a gente vai responder ao longo do webinar. Por que há alguns anos a tomada ganhou mais um pino no meio? E para que isso? Antes a tomada era assim só com dois pinos e agora ela tem esse pino do meio. Por quê? Porque alguns aparelhos não entram na tomada. Posso usar o adaptador? Tem muita gente que adora usar esses adaptadores e até os que chamam de Benjamin, que permitem colocar mais de uma tomada, mais de um conector por tomada. Por que o plug do meu secador pegou fogo? Isso estraga o aparelho? A gente vai contar para vocês por quê. E aparelhos de 220 gastam mais? Para começar, uma pergunta que parece bem simples, mas tem muita coisa por trás, é o que é uma tomada? A tomada basicamente é um ponto de conexão com o circuito elétrico da sua casa que vai fornecer a energia elétrica para os aparelhos. Se elas são um dispositivo que são aqueles buraquinhos que você conecta os pinos metálicos e lá dentro eles vão conectar com os fios. Elas servem para você não ter que cortar o fio e prender, isso daí é muito trabalho. Aí ali é só você colocar e tirar quando precisar. Aqui a gente vai explicar daqui a pouco também, os fios passam por dentro desses conduítes, que são esses caninhos amarelos. Eles passam por dentro de todas as paredes e tetos da casa e é por ele que passam os fios. Existem vários tipos de tomada pelo mundo e até dentro de um mesmo país podem ter vários tipos por influência de outros países da fronteira. A do Brasil, a nova do Brasil, é essa daqui, que tem três pinos. Daqui a pouco a gente vai explicar, mas tem o neutro, a fase e o terra. Essas outras tomadas, que também tem três buraquinhos, são o mesmo esquema, o que muda é a estética delas, mas todas trabalham igual. Algumas só tem dois pinos, que são igual à antiga do Brasil, e o formato delas não muda nada. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da tomada no Brasil e por que que mudou. Essa mudança foi feita pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela criou a norma NBR 14136 em 2011 para trocar o padrão de tomada e definir como padrão esse novo. O que que aconteceu? Antigamente a tomada tinha dois pinos. Se fosse uma tomada 110, seria fase e neutro, ou numa 220 seria fase com fase. E a tomada nova continua esse sistema da fase do neutro, só que agora ela tem um pino a mais, que é esse pino do meio, que ele é o neutro, que ele serve para evitar que ocorram descargas elétricas e tudo o que for excedente na tomada vai para ele e para a terra. Aí também mudou a bitola dos conectores. O que quer dizer isso? A bitola é o diâmetro do pininho que encaixa no buraco. Antigamente era um tamanho só, que encaixava qualquer fio. Agora tem conectores os de 10 amperes têm 4 milímetros de diâmetro e os de 20 amperes têm 4,8 milímetros. Para que serve isso? Se você tiver um aparelho que consome muito, ele vai ser de 20 amperes. Secador de cabelo, micro-ondas, geralmente consomem mais. Então, com a bitola de 4,8 milímetros, ele não vai entrar numa tomada de 10 amperes. E por que que tem isso?
porque os fios da tomada de 10 amperes, eles são mais finos e eles suportam menos corrente. E se você, como era antes, se você ligasse um aparelho que consumia muito, podia esquentar a tomada e todo o circuito até o quadro de distribuição. E com isso poderiam causar curtos ou incêndios. Também trocaram o posicionamento da entrada, porque antigamente ela ficava no mesmo nível da parede aqui, e agora a nova tomada ela é um pouco mais para dentro da parede. E isso ajuda a pessoa a não tomar um choque quando for colocar, porque aí não tem o risco dela encostar no metal quando ele estiver dentro do buraco. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas normas mais importantes sobre funcionamento tanto das tomadas, como dos eletrodutos e dos cabos. Isso acontece por causa que, para que esses equipamentos consigam funcionar corretamente, eles tenham normas que consigam fazer com que as pessoas, quando vão construir a casa, façam isso de uma forma melhor, e que alguns problemas não podem acontecer. No Brasil, antigamente, existiam vários tipos de tomadas e plugs diferentes. Assim, a ABNT criou a NBR 14136, de tal forma para que pudessem garantir uma segurança melhor do usuário no manuseio dos equipamentos, como o Tony disse isso anteriormente, no episódio anterior. Para assim, também conseguimos eliminar o uso de adaptadores e plugs que não são compatíveis. São aqueles adaptadores, geralmente pretos, que você consegue comprar na loja de material de construção, que eles muitas vezes são fabricados de equipamentos de menor qualidade, fazendo com que, se você coloca um secador de cabelo nele e coloca na tomada, ele possa até explodir, se você conseguir continuar usando ele por muito tempo. Assim, essa norma NBR 14136 acabou com os demais pinos existentes de tomadas. Determinou apenas 10 modelos, os de 10 amperes e os de 20 amperes. Os plugs de até 20 amperes, eles são obrigados a se encaixarem nos modelos de até 20 amperes. E os plugs de 20 amperes não podem ser inseridos na tomada de 10 amperes. Como o Tony também disse anteriormente, essa tomada possui uma proteção contra contato direto, pois esses contatos elétricos internos são mais profundos em relação à superfície. E também tem uma elevação lateral, que protege o dedo contra um possível contato com o pino, coisa que não existia isso nas tomadas anteriores. Nesse novo modelo também, e somente para as tomadas fixadas na parede, é obrigatória a existência desse pino do meio, que é o pino do terra, independente do plug conter o pino de terra ou não. Já para as tomadas móveis, que são geralmente as extensões, esse pino do terra não é obrigatório. Esse pino do terra serve para proteger os usuários de curtos-circuitos e também de descargas elétricas, que são os circuitos da rede. Mas lembrando que esse pino só irá funcionar certinho se na sua casa também estiver passando o fio terra. Não adianta ter somente o seu aparelho com os 3 pinos conectados na tomada. Você tem que ter os 2, tanto na tomada quanto na sua casa. No fio que passa dentro do conduíte também tem que ter o fio terra. Essa nova padronização define que os plugs podem ser de até 10 amperes e de 20 amperes, sendo que esse de 20 amperes tem uma espessura maior do que o de 10. E esse tamanho é definido pela corrente que o equipamento necessita, tendo sempre 2 pinos redondos, e haverá um pino terra quando o aparelho necessitar de um ampliamento. Nesse novo padrão, os pinos também podem conter isolação, ou não, que são, como vocês podem ver, nessa tomada de 20 amperes, tem uma capinha preta antes do pino, que essa é uma isolação. Tendo essa capinha preta é melhor do que a da direita, que é de 10 amperes, que não tem. Mas não é obrigatório, mas tendo é melhor. Com essas mudanças, será possível que os riscos de choque elétrico sejam eliminados, pois, como mostrei, não haverá a menor possibilidade de contato direto com os dedos no conector da tomada, como vocês podem ver aqui na imagem da direita. E a pessoa, mesmo com o conector conectado na parte interna da tomada, ela não consegue encostar o dedo na parte que passa a mesma energia elétrica, que é a parte dos pininhos. Pode passar. Nesse slide eu vou explicar um pouco sobre os eletrodutos. Eles são a parte do circuito que acomodam os cabos que passam pela parede. Eles constituem uma parte que é geralmente bem mais barata da instalação, sendo que são os primeiros itens da instalação elétrica a serem instalados. Talvez por serem os eletrodutos
com um preço geralmente bem mais baixo que os outros componentes de instalação, a sua importância acaba sendo subestimada. Existem 3 NBRs específicas para os eletrodutos, tanto para eletrodutos de embutir, que são esses amarelos que tem aqui na imagem, tanto para os eletrodutos de sobrepor, que são esses eletrodutos da parte de cima, que são de aço, geralmente. As 3 mais importantes são a NBR 15465, que é para os eletrodutos plásticos, e para que são utilizados em instalações elétricas de baixa tensão, e a NBR 5597 e a 5598, que os dois são para esses eletrodutos de ferro, que são esses de cima. A única coisa que muda entre eles é por causa da rosca. Pode ser uma rosca americana ou que é a rosca milímetro e a rosca polegada. Essas instalações elétricas residenciais, o eletroduto mais comum é desse amarelo, que é o flexível corrugado, que é mais chamado. Eles são geralmente de material PVC ou similar, com outros tipos de plástico. Eles possuem um custo baixo e uma boa maleabilidade. Existe um modelo matemático que leva em consideração uma série de fatores para o dimensionamento correto do eletroduto. Desse modo, é muito importante que se tenha os dados dos fabricantes dos condutores para o dimensionamento correto dos eletrodutos, o que pode ser confuso devido à quantidade e variações da fabricação dos cabos, porque geralmente cada empresa acaba pode fazer a parte de isolação do cabo de uma forma diferente, com uma espessura diferente da isolação. No caso das instalações elétricas mais simples, essa tabela que tem nesse slide pode ser usada para simplificar o dimensionamento dos eletrodutos. Essa tabela leva em consideração 2 critérios, que é a quantidade de cabos em um eletroduto e a seção desses condutores, que é a bitola, que é mais popularmente chamada como a grossura dos cabos. Para sua utilização, basta somente você selecionar a coluna da esquerda, que contém na coluna de cima, que contém os números de cabos dentro do eletroduto, e em seguida referenciar com a coluna da esquerda, que mostra a grossura do cabo, a bitola. Fazendo essa relação, você vai achar qual espessura de eletroduto você irá necessitar na sua instalação. Como vocês podem ver também naquela imagem ali de cima, o eletroduto ele não pode estar 100% completo. Não pode estar 100% do eletroduto coberto de fios. Sempre tem que ter um espaço aberto. Por isso que existem essas marcas. Pode passar. Agora falar um pouco sobre a norma, a NBR 5410, que ela geralmente é para utilizada nos cabos. Ela estipula alguns critérios que devem ser levados em consideração ao dimensionar o condutor elétrico. A primeira coisa importante para compreender é quais as seções mínimas de cabos estipuladas dentro da instalação, que para o circuito de iluminação, o mínimo são cabos com seção de 1,5 milímetros quadrados. E para as tomadas em geral, que são as tomadas normalmente usadas, você tem que usar sempre no mínimo 2,5 milímetros quadrados. Geralmente em lojas de material de construção, tem cabos mais finos do que eles, só que não é recomendado você utilizar eles na sua instalação dentro da sua casa. Outro ponto muito importante para saber é o método de instalação desse cabo. No caso das instalações residenciais, a maior parte delas são em eletrodutos embutidos em alvenaria. Alvenaria é a parede normal de tijolo que tem na maioria das casas. Dentro do texto da norma, esse tipo de instalação é chamado de B1, que como vocês podem ver, é só essa coluna que a gente vai utilizar nessa tabela. As outras instalações A1, A2, A B2, AC e AD são utilizadas em construções de prédios ou em indústrias, em que as normas têm que ser um pouquinho diferentes, por causa do tipo de lugar que está. Em seguida, você também deve consultar a tabela de condução de corrente. Essa tabela pode se variar de acordo com o tipo de condutor e com o tipo de isolação, de acordo com a temperatura do condutor e de acordo também com a temperatura do ambiente. Como eu disse anteriormente, em indústrias, por exemplo, que a temperatura interna pode ser muito grande, ou seja, necessariamente eles acabam precisando usar cabos com uma bitola maior, para que eles não sobreaqueçam tanto com a passagem da corrente elétrica. Mas para instalações residenciais, o cabo com isolação em PVC e o condutor de cobre é o mais, que geralmente são cabos de 2,5 ou 4 milímetros quadrados de espessura.
que são os mais utilizados na casa. Pode passar. Nesse slide, nós temos um esquema elétrico da tomada. Na parte da esquerda, nós temos a vista frontal. Como vocês podem ver também, o esquema de uma tomada é muito simples, pois tem a parte da esquerda, na vista frontal, que sempre vai ser a fase, a da direita, que é o neutro, e o do meio é o terra. Você pode, quando for instalar a tomada, você acaba invertendo esses dois cabos, como é corrente alternada, não tem polaridade. Só que é melhor, quando você for instalar na posição certa, para na vista traseira dessa tomada, você tem a marcação, onde qual dos cabos tem que ir. Onde é um neutro, tem um Mzinho escrito. E também são muito usadas tomadas duplas ou simples. Vocês podem ver, nesses dois imagens, tem dois tipos de modos de instalação. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de tomadas em instalações elétricas. Nós temos as de uso geral, tomada de uso geral, que é mais conhecido como TUG, e as tomadas de uso específico, que são as TUIs. As TUIs, elas sempre devem ser instaladas quando a corrente elétrica do equipamento a ser utilizada for maior de 10 amperes e menor do que 20 amperes, como, por exemplo, nos micro-ondas ou geladeiras, secadores de cabelo. E também sempre só pode ter uma tomada TUI por circuito dentro da sua casa, ou seja, a cada tomada TUI que tiver na sua casa, sempre terá que vir um cabo direto do quadro de distribuição, que eu vou explicar no próximo slide exatamente o quadro de distribuição. E sempre só pode ter uma tomada, um ponto nesse circuito, não pode haver mais. Já nas TUGs, elas podem ter até 600 watts de potência, geralmente, instalado em cada cômodo, porque geralmente os circuitos das TUGs são distribuídos entre vários cômodos, e é sempre estipulado no máximo 600 watts por cômodo. Geralmente isso dá cerca de 3 tomadas no circuito. E também em projetos elétricos, as tomadas têm diferentes simbologias, para saber aonde essas tomadas deverão ser instaladas, que variam dependendo da altura. Como vocês podem ver, essa tomada aqui é a primeira, de cima, onde a simbologia dela é toda branca, ela sempre é instalada no piso baixo. Já essa aqui é meia preta e meia branca, é utilizada na parte média da parede, e a toda preta é instalada sempre quase no teto da parede. Isso vocês vão ver no próximo slide também. E essa tomada que não tem o conectorzinho, é só um triângulo, um quadrado embaixo, ela sempre vai ser instalada no piso. Pode passar. Esse slide mostra um circuito residencial, que isso é uma planta baixa do projeto elétrico de uma casa. Então vocês podem ver a divisão dos cômodos. E em cada um desses cômodos tem esses círculos no meio, que mostram a potência instalada de cada tomada, e embaixo tem um número, que pode ter 1, 2 e 3 nesse caso, que é o referencial de cada circuito diferente que vem do quadro de distribuição, que é esse vermelho ali no meio, que é o que é marcado como QD. Esses fios vermelhos, que está passando por várias partes da imagem, são onde passam os eletrodutos, os chamados conduítes, cada linha vermelha. E também tem uma linha com só reta e uma linha com partezinha do lado, que a linha reta com o chanfrinho do lado o fio, mostra que tem passagem de fio neutro, e onde tem só a linha reta, mostra a passagem de fase também. E esses triângulos são onde vão ser instaladas as tomadas, que você pode ver que nesse cômodo maior tem bastante tomadas instaladas. Pode passar. Como eu disse anteriormente, o quadro de distribuição ele é obrigatório em todas as instalações elétricas, pois é nele onde se localizam os dispositivos de proteção de uma instalação. O quadro de distribuição ele é responsável por armazenar, proteger os dispositivos, que faz a distribuição de todos os circuitos da instalação. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, que são os mais importantes. Nós temos primeiramente os disjuntores, que é isso que está fora da imagem, que são os dispositivos que protegem contra um curto-circuito ou uma sobrecarga, sendo fundamental para evitar acidentes e até mesmo incêndios. Existem diferentes modelos de disjuntores, como por exemplo o DIN e o NEMA, podendo eles ser monopolar, bipolar ou tripolar, sendo cada um deles com uma
usagem específica diferente. Os disjuntores também possuem como característica para o seu adicionamento determinadas curvas, que definem basicamente a sua aplicação. Ou seja, as cargas que são ligadas nele, eles como, por exemplo, circuitos de iluminação, tomadas, motores ou ar condicionado. Nós também temos o DR, que é o dispositivo residual, o diferencial residual. Ele é responsável por proteger contra a fuga de corrente elétrica. Sendo assim, ele protege contra choques elétricos. Existem dois tipos de DR. Os IDRs, que é o interruptor diferencial residual, e o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Como foi mostrado no webinar anterior sobre chuveiros elétricos, nós temos basicamente dois tipos de resistência, que é a que é blindada e a que não é blindada. A não é blindada, ela não tem uma proteção em volta dela. Aí isso faz com que parte da corrente elétrica que passa por ela saia do seu circuito, que é chamada fuga de corrente. Se isso acontece, e o cilindro na sua casa é um DR, ele irá desarmar. Assim, toda a energia da sua casa irá desligar. Você não vai ter mais energia elétrica. Assim, é sempre recomendado, quando você for comprar um chuveiro, você ver um chuveiro que é compatível com o DR, que o DR já que ele tem em todas as instalações novas, feitas atualmente. Nós também temos o DPS, que é aquele vermelho lá no meio do cabo de distribuição, que ele é um dispositivo que ele é chamado de dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Ele é muito importante para proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos. Os surtos elétricos acontecem principalmente por causa da sobrecarga de descargas atmosféricas, ou SAIs, que atingem as redes elétricas e causam anomalias na rede elétrica. Ou também pode uso de equipamentos que demandam uma alta corrente, também pode acontecer isso, como o acionamento de grandes motores elétricos. E também, no final, temos o trilho tipo DIN e os barramentos de neutro e aterramento. O trilho tipo DIN ele é utilizado para fixar os dispositivos de proteção, que não dá para ver direito nessa imagem, mas nesse trilho DIN está conectado todos os disjuntores, DPS, DRs. E é um local, é um trilho mesmo, como o próprio nome diz, que você consegue instalar muito mais facilmente todos esses equipamentos. E também temos o barramento de neutro e de terra, que é esse que está na imagem maior aqui embaixo, e é onde o Tony está mostrando, ali no circuito, no QDC, que é onde você conecta todos os fios de neutro e de terra que tem em cada um dos seus circuitos. Pois imagine se você fosse conectar todos esses terras um no outro. Poderia haver, isso seria um trabalho muito difícil, e também poderia haver grande chance de você conectar ele de alguma forma errada, e causar um mau contato. E causando mau contato pode causar até um incêndio posteriormente. Pode passar. Qualquer dúvida, você pode escrever no chat, tá, pessoal? A gente tira a questão. Aqui, enquanto o Eric explicava, fizeram uma pergunta no chat aqui. Se tem algum problema conectar um aparelho de 10 amperes numa tomada de 20 amperes, que é a tomada mais de 4,8 milímetros. Não tem problema, porque o que não pode é o contrário, porque senão você pode sobrecarregar a tomada e os fios e causar um incêndio. O que pode acontecer é a tomada não encaixar, o plug não encaixar direito na tomada, ele pode soltar ou às vezes pode até gerar alguma faísca. Então, o ideal é plugs de 10 amperes na tomada de 10 amperes, plug de 20 na tomada de 20. Então, isso já tem que ser pensado em qual tomada você vai usar os plugs de 20 amperes para não ter tomada de 20 amperes a mais do que o necessário. Agora aqui, se você quiser na sua casa instalar uma tomada ou consertar uma que não está funcionando, o que você vai precisar? A gente tem aqui esses dois tipos de multímetros. Esse aqui é um multímetro convencional, que ele serve tanto para eletrônica quanto para elétrica, que ele mede, ele pode medir a corrente e a tensão no seu circuito. Para a corrente, ele não é tão indicado, porque você precisa cortar o fio para ligar ele em série. Então, nesse caso, esse aqui é o mais adequado para medir corrente. Que é só você passar o fio pelo meio desse daqui, pelo meio desses dentes dele, que ele vai medir. Ele chama alicate amperímetro. Ele também mede tensão, então ele pode substituir o multímetro convencional para instalações elétricas. Aí, para cortar os fios,
precisa de um alicate de corte, que pode ser qualquer tipo de alicate de corte, mas é importante ele ter o cabo isolado com plásticos específicos ou borracha. Você pode usar ele também para descascar a ponta dos fios para conectar na tomada e no painel de distribuição. Mas para descascar existe esse outro alicate, que é um alicate para descascar fios. Que você coloca o fio aqui no meio dele e com um simples aperto ele já descasca sem problema nenhum. Ele inclusive é mais indicado do que o alicate de corte comum, porque não tem risco de você cortar a parte metálica com esse daqui. Aí para desmontar tomadas e para conectar os fios nas tomadas e no quadro de distribuição, você precisa de uma chave de fenda ou chave Phillips. Geralmente é chave Phillips, mas dependendo da marca ou do modelo, você pode encontrar um parafuso com a cabeça de chave de fenda. E para isolar a conexão dos fios, é sempre, não é importante, é obrigatório usar fita isolante para passar nas partes onde você descascou a parte emborrachada para ligar um fio no outro. Aí você tem várias opções. Você tem vários tipos de fita isolante. Tem essa mais comum. Tem umas que são mais reforçadas com uma malha de tecido. E também tem o. Esqueci o nome deles. Se alguém lembrar e puder me ajudar. São os tubos que com calor eles se contraem. E aí você coloca eles antes de ligar um fio no outro. E depois que você conecta um fio no outro, você passa um isqueiro ou um soprador térmico e ele encolhe e fica bem preso no fio. Esse daqui, esse fiozão aqui, ele é mais rígido que um fio comum e na ponta dele ele tem uma mola aqui com uma bolinha na ponta. E com isso você consegue passar ele por dentro dos conduítes mais facilmente do que um cabo comum. E depois, quando você termina, você liga, você amarra o fio nele e puxa ele de volta. Com isso, você vai estar prendendo, você vai estar passando o fio por dentro do conduíte. Aqui a gente já mostrou essa imagem no webinar de multímetro, e a gente explicou exatamente como funcionava cada parte dele. Aqui, ó, o Eric acabou de mandar esse tubinho que eu falei, chama tubo termorretrátil. Aí com o multímetro, a gente não vai usar essa parte dele aqui, que é para medir corrente contínua e tensão contínua. A gente vai usar, e nem esse conector aqui que é para medir corrente. A gente só vai usar os dois conectores de baixo, ou dependendo do modelo, pode trocar de lugar. Mas o importante é você sempre prestar atenção no manual dele, vai vir escrito quais que você precisa usar. Aí a gente vai usar essas duas entradas. Você pode usar qualquer ponteira que você preferir, a do jacarezinho ou essa mais pontuda. E a gente vai poder medir corrente alternada e tensão alternada. E com isso, você vai estar sabendo se uma tomada é 110 ou 220, vai estar conseguindo usar com o bus, que é ele emite um som quando o fio tem continuidade. Então, se você ligar o fio da sua casa nas duas pontas do multímetro e fizer um barulho, quer dizer que o cabo está com continuidade e não está rompido no meio. Você também pode estar medindo a resistência, mas aí não é muito útil nesse caso, mas não estraga o aparelho. Agora, usando o multímetro na elétrica, ele é muito importante para você saber se a tomada está energizada, que você coloca uma ponta na fase e uma no neutro, ou fase e fase, se for 220, e ele se ele marcar algum valor, quer dizer que a tomada está funcionando. Se ele não marcar, ou algum cabo está rompido, ou algum disjuntor está desligado, alguma coisa do tipo. E como é que você faz para descobrir se uma tomada é 110 ou 127? 127, na verdade, é o correto, mas todo mundo fala 110, porque era o padrão antigo do Brasil. Aí, para saber se ela é 110 ou 220, você conecta. Aqui não é o ideal, porque o ideal era usar aquela outra ponta mais a ponta pontuda dele, e não essa ponta do jacarezinho. Porque aqui você pode estar correndo o perigo de encostar uma na outra e causar um curto. Com a outra, você coloca uma em cada ponto da tomada
Aí você vai ver o valor que aparecer. Nesse caso aqui apareceu 116. Isso está dentro da tolerância esperada. Tomadas de 127 volts variam entre 116 e 133 volts. E se marcar 220 ou algo entre 200 e 240, você vai saber que é uma tomada 220. E se você estiver lá fazendo, você tirou a tomada e vai pôr outra tomada no lugar porque aquela estava danificada. Aí você fala, putz, não sei qual cabo é qual. Tem um padrão de cores, mas aí às vezes tem casas que são feitas com padrão de cor errado, ou às vezes com o tempo a cor do cabo some, ele fica sujo. Ou você quer ter certeza, mesmo com as cores certas. Você liga uma das pontas no buraquinho da tomada e a outra você encosta no chão. Com isso, você vai ter o buraquinho do meio, provavelmente, ou o cabo que você estiver medindo, que marcar no multímetro zero é o terra, porque ali você está ligando a terra com a terra, então não marca valor nenhum. Aí, entre o neutro e a fase, você vai fazer o mesmo procedimento, põe uma das pontas aqui, a outra na terra, e a que marcar o maior valor vai ser a fase, e o menor valor vai ser o neutro. Aqui a gente vai mostrar tem esse vídeo aqui que a gente pegou para eu tirei os prints dele para mostrar para vocês. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo depois, ele é bem legal, ele explica certinho como funciona. Ele coloca uma tomada do zero. Aí aqui eu tenho as fotos. Se vocês tiverem alguma pergunta do que eu falei ou de como instalar a tomada que eu vou mostrar agora, vocês podem mandar no chat que eu respondo. Primeiro você vai ter, aqui é já depois que você passou os fios pelos conduítes com passa-fio, você vai ter os três cabos aqui. O verde, que é por padrão, ele é a terra. O azul é o neutro. E o preto aqui pode ser de qualquer cor, que é a fase. Os outros dois, obrigatoriamente, tem que ser azul e verde. Aqui você vai pegar a partezinha da tomada que você encaixa o plug e vai prender nesse suporte plástico que você vai depois parafusar na tomada. Você prende ele já porque depois você não consegue. Depois que prender, a gente precisa descascar a ponta de todos os cabos para expor a parte metálica que eles têm por dentro. Aí depois que você descascar todos, você vai pegar com o auxílio da chave de fenda e vai prender nos conectores certos que o Eric explicou. O que você vai conectar o cabo azul é o que vem a indicação do N. No meio, você vai prender o cabo verde, que é o terra, e na outra extremidade você prende o cabo que tem outra cor, geralmente preto ou vermelho. Depois que você prender os cabos, você organiza todos eles dentro da tomada, sem deixar eles torcerem muito para não ter perigo de romper e sem deixar eles soltarem da tomada em si. Depois que você fizer isso, você com auxílio de um nível, ou se você pode ir só olhando mesmo, você deixa a tomada bem retinha para ficar bonito e prende com os parafusos em cima e embaixo aqui. Depois disso é só colocar a peça plástica, que geralmente chamam de espelho, e a sua tomada está pronta. Aí, importante antes de fazer qualquer coisa disso, você precisa desligar os disjuntores responsáveis pelo ambiente ou por essa tomada em específico. Agora tem uma pergunta no chat aqui, eu vou ler para todo mundo, que pode ser que alguém não esteja vendo. Se a casa não tiver fio terra, quando conectar o multímetro, também vai aparecer ou não vai aparecer o valor? Vai aparecer zero, porque não tem nada dentro da tomada, não tem nenhum fio dentro dela, então o multímetro não vai medir nada. E mesmo se tiver conectado, aparece o zero. Para saber se tem, só desmontando a tomada aqui, tira o plástico, tira aqui e procura um fiozinho verde. Bom, agora a bola da vez é minha. Obrigado aí, voluntários, Tony e Eric, por apresentar o webinar de vocês. Muito obrigado de verdade. E, bem, agora eu vou falar um pouco sobre a entidade 3E. E, para começar, eu vou falar cada partezinha dessa frase, né? O que o I3E pesa para o BCE. I3E, na verdade,
um instituto de engenharia eletroeletrônica que existe mundialmente falando. Ele foi fundado em mais ou menos na década de 50, com a junção de dois institutos importantes, que era relacionado à engenharia elétrica, só que ao longo dos anos foi acabando ampliando vários dos setores que tinha dentro do instituto. Então, você não tinha apenas engenharia elétrica que conseguia desenvolver a ciência, você tinha também engenharia nuclear, engenharia de materiais, engenharia biomédica. Então, ao longo dos anos, o I3E hoje, ele tem várias sociedades de cientistas profissionais da tecnologia que trabalham no desenvolvimento de tecnologia e inovação para a humanidade. Então, o I3E, ele, além de fazer fóruns, congressos que estão relacionados ao desenvolvimento dessa ciência e tecnologia, ele também está relacionado a normatizar padrões, assim, é como se fosse o ABNT da tecnologia. Lá nos Estados Unidos é bem forte esse tipo de o instituto como um todo, você acaba tendo bastante influência na indústria. Eu, por exemplo, estou fazendo uma matéria chamada Eletrônica Digital e tem um simulador da Intel que tem uma norma de 3E lá dentro para meio que de funcionamento e você contém tudo. Você encontra um Wi-Fi que tem a norma de 3E e tudo mais. Só que aí você pode estar perguntando, poxa, mas o que isso tem a ver com o FABC, né? Bem, para você desenvolver a tecnologia, nada mais, nada menos, tem que ter uma estratégia que fomente a alfabetização tecnológica. É aí que o ramo estudantil entra, que é a presença que o I3E possui dentro das universidades. Então, ele faz com que desse órgão mundial que exista, distribua certas quantias de dinheiro também, fomentando mais atividades que estão relacionadas à tecnologia, trazer a ciência para dentro das universidades de maneira que o I3E serve fazer. Então, meio que eu e os voluntários aqui que estavam apresentando, representam essa entidade como um todo, meio que para trazer um pouco dessa missão e dos valores. Então, o I3E é PES, né? O PES é uma sociedade, dessas sociedades que eu acabei descrevendo, que está relacionada à potência e energia, Power and Energy Society. Então, o I3E PES estabelecer tudo isso. É o ramo, é um capítulo, é um ramozinho dessa sociedade, só que é o do estudantil, que está dentro da Universidade KBC. E nada mais, nada menos, não vou falar só do I3E para você, mas eu vou falar também o que nos representa, né? O que nós fazemos dentro da universidade. Passa aí. Que são os nossos projetos e atividades, obviamente. Passa. Basicamente é o seguinte, eu acredito muito na seguinte premissa. A entidade estudantil, ela é como se fosse a corrente dessa tensão aí e resistência. A corrente não, é a tensão que faz com que a corrente consiga entrar por esse resistor que não deixa ela entrar, mas esse resistor aqui são todas as coisas que você faz, às vezes, de errado dentro da universidade, que não é se desenvolver com atividades extracurriculares, que não faz com que você se torne mais capaz, assim, com habilidades, soft skills, com conhecimento que, às vezes, é requerido no mercado de trabalho, mas a entidade, ela meio que está lá para complementar você nessa sua jornada que é dentro da universidade. A entidade entra necessariamente ali como suporte. Então, nada mais que justo do que a gente trazer como padrão dessas nossas atividades um pouco sobre o que é o mercado de trabalho, o que ele, de fato, está querendo de você como estudante. Então, durante vários anos, nós fomos conhecidos por isso, nós fazemos atividades, workshops, por exemplo, de softwares relacionados à engenharia, por exemplo, o MATLAB, a gente fez ano passado, o workshop relacionado ao MATLAB, que está relacionado diretamente a isso. Então, a gente pega, a mesma coisa, a mesma analogia que a gente fez hoje. Pega um curso de técnico, capacita esses voluntários que estão relacionados ao I3E e traz para vocês de maneira diferente. Então, é todo um processo de aprendizagem, né? A pessoa aprende e depois ensina. É muito difícil ter esse meio termo. Só que a gente se esforça para isso. O I3E, a entidade estudantil está nesse sentido, está nesse ruídozinho entre
aprender e ensinar. Está no nível prático do que você aprende, de fato. Então, aí está relacionado a essa capacitação interna. Então, além de trazer quesitos dessas habilidades, ferramentas e tudo mais, também trazemos coisas relacionadas a a capacidade sociocomportamental. Então, ano passado a gente teve alguns encontros relacionados à gestão de pessoas, como que você pode falar com as pessoas de maneira mais, como se fosse assim, não violenta, né? Porque acaba que tendo um relacionamento com as pessoas, conversa com as pessoas, acaba sendo um pouco mais conflituosa, e isso acaba sendo inevitável em qualquer tipo de organização. Então, por que você não consegue, por que não trazer certos métodos que consiga filtrar um pouco sobre esse tipo de comunicação para ser mais assertiva, sabe? Então, o nível de capacitação interna está nesse sentido, está no nível prático, está no nível mais interno também daquela pessoa que está se desenvolvendo na sua jornada de formação. Passa aí. E nessa ponte, né, que o candidato estudantil faz com o mercado de trabalho, nós também fazemos várias visitas técnicas. Por exemplo, ano passado a gente visitou a Grob, que é uma empresa de motor lá no São Bernardo do Campo. E nada mais justo do que vocês, como estudantes, irem para a empresa e tirar um pouco desse aspecto mais da mente, assim, porque acaba que durante a faculdade a gente não sabe de fato o que as empresas fazem no nível prático. Tipo, a gente sabe ter uma ideia, eu quero ir para Votorantim. Mas não sei mais ou menos o que as pessoas fazem, como eles trabalham lá, qual é o método deles, por que você não vai lá visitar? Aí a gente dá essa oportunidade para vocês, meio que para saberem de fato como que é o ambiente, o que eles estão querendo de um estagiário, por exemplo, como que é a trilha de carreira dentro da empresa, quais são os gestores, se a empresa está indo bem naquele setor. Tudo isso são importantes para você fazer aquela escolha certa na sua jornada. Poxa, eu quero trabalhar nesse estágio porque, eu visitei a empresa junto com o I3E, eu fiz uma atividade de capacitação junto com eles, junto com o I3E, e agora, depois que você passou na entrevista, você está lá trabalhando e fala, se não tivesse aqui pelo I3E, então eu acho que naquela primeira oportunidade que eu fiz de estar aqui, por exemplo, no webinar, conversando mais, ou de ir para alguma apresentação relacionada ao I3E, talvez você não estaria aonde você quer chegar. Eu tenho muitos exemplos relacionados a isso, eu tenho o nosso tesoureiro não, nosso secretário que está trabalhando na Econ Energia, que como se fala, uma comercializadora de energia. Eles trabalham na Mercado Livre, e a maioria dos contatos que ele pegou ali, internos, foram com os amigos que estavam dentro do I3EPS, e e outros exemplos que trazem um pouco disso quando você traz o seu currículo, que você faz uma atividade extracurricular, está relacionada à preocupação que você tem na sua jornada de formação, acho que agrega de uma maneira que vocês não estão nem compreendem. Eu acho que é muito importante vocês se capacitarem e se desenvolverem. Eu acho que é o ponto crítico, assim. E a gente está aqui para te ajudar. Então, é isso. A gente está relacionado a essas atividades, está um pouco nessa missão e valores que a gente está querendo trazer aqui. Passa aí. Então, nessa pandemia, acabou que quebrando um pouco dessas atividades que a gente trouxe aí, né? Porque, como vocês percebem, essas atividades são presenciais, na verdade. Então, esse tipo de, atividade que a gente fez hoje com os webinars, tudo relacionado à elétrica básica, foi um mês, na verdade, que a gente foi pegando alguns cursos que estão relacionados poxa, vamos pegar um curso, vamos trazer para os voluntários que querem conhecer o I3E, vamos fazer com que eles tragam esse tipo de conhecimento. Foi uma estratégia, de fato, que a gente tentou implementar, que deu certo. Né? Infelizmente, hoje é o último webinar dessa série, mas daqui a algum tempo, eu acho que daqui a um mês, a gente vai trazer de novo esse tipo de postura, que é tentar trazer algum tipo de conhecimento técnico e, sei lá, trazer de uma nova forma, sei lá, de um webinar ou outro tipo de plataforma.
porque é isso, a gente quer que se desenvolva todas essas missões e valores que estão relacionados. Então, passa aí. Então, foram todos esses webinars que aconteceu nesse mês de setembro e agora no começo de outubro. Passa. E também, uma coisa que é muito legal, assim, de participar do I3E, é que a gente acaba sendo uma entidade que tem atividades muito variadas, né? Tipo, vocês percebem diferentes tipos de entidades que eles têm um foco muito, assim, muito fechado, né? E não é uma desvantagem, né? Pode ser até uma vantagem, dependendo do ponto de vista que você coloca. Mas, por exemplo, aqui a gente pode desenvolver tudo, né? No I3EPES, por exemplo, a gente já participou de uma competição de eficiência energética com o carro, em 2016. E tudo por isso porque a gente é aberto a esse foco, né? Então, porque a gente também faz os webinars, os workshops, as visitas técnicas, é uma gama de atividades que a gente possa desenvolver, que acaba sendo difícil de gerir, mas está relacionado a esse desafio de você entrar de 3 anos, né? E uma das coisas que também trazem nesse tipo de desafio é o nosso aspecto social, né? Eu acho que é muito importante que com o voluntário se desenvolver, que ele também tenha esse tipo de troca na sociedade. Não adianta você se desenvolver e não dar nada em troca, porque a gente faz parte de uma universidade pública e um dos nossos valores é trazer um pouco sobre esse contato que a gente tem com o aspecto social. E hoje, por exemplo, nessa pandemia, a gente está tentando desenvolver aí uma rifa solidária, que está sendo muito difícil. Essa rifa solidária, se vocês quiserem nos ajudar, está no valor de R$ 10. Ela você concorre a uma Mi Band 4, um relógio inteligente lá da Xiaomi, você consegue fazer exercícios, mede seu sono, mede seu batimento cardíaco, mede tudo. É, é muito legal, a gente está tudo, tá pegando, a gente paga patrocínio, a gente vai pagar o relógio, paga a plataforma para estar na rifa, só que é bem difícil e eu acho que o que está por trás desse tipo de rifa é a solidariedade por trás desse instituto, que é um instituto A Casa do Jardim, que a gente está querendo ajudar nessa pandemia, porque claramente a gente está numa crise humanitária, crise aí de pessoas que acabam não tendo o que comer, e eles ajudam mais de 100 famílias, com alimentos e tudo mais, eles arrecadam toneladas e toneladas de alimento. Então, a gente meio que tentou encontrar um meio de ajudar eles. E a gente sempre traz isso, né? O ano passado, a gente doou para eles um pouco, um outro projeto, e é um pouco disso, né? Um pouco desse missão, valor de trazer um retorno que o estudante voluntário tem relacionado à sociedade para ajudar o próximo. Eu acho que isso é essencial em qualquer organização estudantil. E pode passar. Agora eu vou deixar a bola agora pro Robert, e aí ele vai finalizar. Quero agradecer aí todo mundo pela oportunidade. Valeu. Bom, gente, boa noite a todos. Rapidinho, só fechando aqui para liberar vocês, né? Eu sou o Robert, atualmente tesoureiro do PES, né, na UFABC, e eu vou falar mais um pouquinho sobre esse projeto social que a gente também tocava, né, antes, né, de tudo isso que aconteceu com a gente, que é o RES, né? O RES é uma atividade que a gente fazia, onde a gente ia nas escolas, né, lá em Santo André, e a gente basicamente levava um conhecimento sobre engenharia de energia, principalmente sobre energias renováveis, né, que a gente tentava trazer de uma forma um pouco mais dinâmica, né, que a gente tá se comunicando com as crianças, um pouco mais interativa, né, e além da teoria que a gente aplicava, né, para as crianças, a gente tinha também a parte prática, né, como vocês podem ver aí nas fotos, vocês tem uma turbina eólica aí, uma mini turbina eólica, ali atrás tem um mini painelzinho solar, né, que a gente usava para demonstrar como que acontece a conversão de energia, né, essas formas de retirar a energia do ambiente e transformar em algo útil para a gente, né, às vezes acendendo uma lâmpada, às vezes
fazendo um carrinho se movimentar, como é esse caso aí, né? E eu considero esse projeto muito legal, né? É uma forma diferente, né? Uma forma diferente de trazer novidades na rotina dessas crianças, né? Elas saem um pouco da rotina monótona dela e traz ela um pouco para, como é que eu posso dizer? Enfim, traz conhecimento de uma forma diferente, entende? E é isso. Pode passar para o próximo aí. Tony. Bom, falando um pouquinho sobre o marketing, eu acho que dispensa muitos comentários, né? Porque todos aqui devem imaginar a importância que o marketing tem, né? E teve, por exemplo, para vocês estarem aqui, né? O que seria da gente sem posts no Facebook, sem posts no Instagram, no LinkedIn? Vocês talvez nem conheceriam a gente, né? A gente lá no Instagram, no Facebook, enfim, a gente posta algumas novidades, a gente posta algumas notícias. Essas fotos que vocês estão vendo aí são sobre uma série que a gente fez sobre os diferentes tipos de formas de retirar energia do meio ambiente, né? Que deu um feedback muito positivo. Inclusive, teve um professor, se eu não me engano, não lembro se era rede pública ou privada, que dá aula por ensino fundamental, que ele apresentou esses posts para o pessoal, o pessoal curtiu as nossas publicações, né? Deu um feedback muito positivo, né? E é isso, a gente deu uma intensificada muito grande, né, nessa pandemia no marketing, acho que foi a principal atividade que a gente fez, tanto para divulgar os webinars, quanto outras diversas coisas, a gente ganhou bastante seguidor e tal, né, e é isso, foi uma das principais atividades que a gente tocou, né, além dos webinars. É isso, pode passar próximo, por favor, Tony. Bom, falando um pouquinho sobre os projetos técnicos, né, que a gente desenvolvia antes de tudo, essa bicicleta que vocês estão vendo é uma representação de um projeto chamado Power Bike, né? Ela está entre os nossos projetos técnicos, né? Ela basicamente é uma bicicleta que ela está sendo modificada para gerar eletricidade, né? Por exemplo, para carregar um celular ou um notebook, né? A nossa ideia né? Deixar está parado o projeto. A nossa ideia é deixar ela no pátio lá da universidade, no piso vermelho, para que as pessoas possam utilizar ela, ou também para também divulgar o I3E, né, o PES. No lado esquerdo ali, a gente tem o Power Car, né, que ele basicamente ele é um carrinho movido a energia solar, né? Ele é um carrinho impresso em uma impressora 3D e ele é controlado por um aplicativo, né? Ele se movimenta 100% através da energia solar, né, através do painelzinho que fica acoplado nele. E, além disso, um dos projetos que a gente também estava tocando, foi o último, né, que a gente desenvolveu, que são os mini projetos, né, que embaixo aí, vocês estão vendo, é uma mini geladeira que a gente estava desenvolvendo, que a gente chegou a terminar de desenvolver, que era basicamente para introduzir os voluntários, né, no PES, né, por mais que seja um mini projeto, você tem toda a parte de gestão de projetos, você tem todo o trabalho das pessoas de executar o projeto, né, de gerir as pessoas, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, né, e, bom, esses são alguns dos projetos que a gente está tocando, né, vale lembrar que todos esses projetos, eles não envolvem apenas conhecimentos da engenharia de energia, né, você tem diversas áreas de conhecimento que são aplicadas nesses projetos, por exemplo, ali no PowerCar, que tem a foto do celularzinho, teve toda a parte de programação, que envolve ciência da computação, e é isso. Pode passar para o próximo, Tony, por favor? Bom, só queria relembrar que a gente vai ter o certificado, né, de horas complementares, o João já mandou para vocês aí. Quem quiser é só acessar o Forms lá, colocar os dados que depois a gente envia para vocês. Pode passar, Tony. Bom, gente, eu queria só fazer um agradecimento, né? Eu sei que tem muitos voluntários aqui
Queria fazer um agradecimento especial para todos eles, né, por fazer isso acontecer, por realmente mostrar um engajamento, né, mostrar que realmente eles estão interessados em nos ajudar a desenvolver projetos, né. Também queria agradecer aos que estão aqui apenas visualizando, vocês são muito importantes para a gente, né. Vocês não têm noção de como é um sentimento muito bom a gente ver aquela primeira reunião, né, que a gente fez, pensando nas ideias, o que a gente pode fazer para conseguir trazer as pessoas para o PES, o que a gente pode fazer, né, nessa pandemia, agora que todos os nossos projetos pararam, né, e agora a gente vê esses 5 webinars aí completos, né, inclusive estão todos disponíveis no YouTube, né, só para lembrar, quem perdeu algum pode ir lá ver, e hoje a gente vê todos esses projetos completos aí, a gente conheceu novos voluntários que são muito engajados e que muito provavelmente vão fazer parte do próximo ano aí, o PES, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao João, ao Gabriel também, que foram de grande importância, né, para que tudo isso acontecesse. E é isso, gente. Eu quero deixar, não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Eu tenho sim. A todos. Tenho Obrigado. sim. Valeu, Robert, pela finalização aí. Quem ficou interessado em participar da nossa entidade, mande mensagem para nós no Facebook ou agora aqui lá no WhatsApp. A gente sempre está disponível. A gente não tem processo seletivo, né? Converse conosco, se vocês tiverem interesse e força de vontade, a gente vai te dar alguma coisa para você fazer sim. É isso. Valeu, gente. Voluntários, obrigado de novo. Boa noite para todo mundo. Valeu. Acho que é isso, né? Querem falar alguma coisa? Tony, Eric? Obrigado aí pela oportunidade de poder apresentar e obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Uma coisa, obrigado pelo mundo estar aqui, conseguiu assistir, acompanhou. É nóis. Valeu, gente. Obrigado aí. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que estão presentes aí. E até a próxima.